Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio quando nós nos encontramos ao redor da palavra, que é o melhor lugar que nós poderíamos nos encontrar, é ao redor das Escrituras. Temos poderosas promessas para esse dia, especialmente o que está escrito em Apocalipse 10:7, que nos dias da voz do sétimo anjo, o grande segredo que Deus tinha guardado na parte de trás de sua mente seria revelado para a sua igreja no tempo do fim, a tal ponto de que Jesus disse que aqui no tempo do fim haveria uma grande revelação para a igreja. Isso está em São João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, então disse o profeta, esse hoje é o dia, no dia da manifestação do Filho do Homem, da grande revelação do sétimo selo. Veja, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Esta grande revelação que o profeta veio trazer para nós no dia final, de que nós estávamos em seus pensamentos, ele chamou isso de os seus atributos. Então nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo. Isso é o grande conhecimento dessa hora. Nós andamos com Jesus Cristo aqui, quando Jesus andou aqui sobre a terra. Nós somos a sepultura com ele, nós nos levantamos na manhã do primeiro dia da semana, nós estamos assentados com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso só poderia ser entendido nesse dia, quando se cumpriu o grande segredo que Deus tinha na parte de trás de sua mente, que é Cristo em vós. Veja, Cristo entre os gentios. Veja, a grande manifestação da palavra feita carne. Jesus não é um mito, Jesus é Deus. Veja, e ele foi manifestado para cumprir cada parte da Escritura. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus não veio trazer nada fora de sua palavra e ele não fará nada fora de sua palavra. Esta é a grandeza do cristianismo. Ver quando a Escritura está manifestada, veja, se cumprindo nas nossas próprias vidas, se cumprindo no dia em que nós estamos vivendo, isso se torna pão, isso se torna o sol sobre a semente eleita. Então este grande dia que nós estamos vivendo, disse o profeta, quando Jesus se manifestou entre os gentios no ministério do Filho do Homem, ele havia feito isso no passado entre os judeus, também o fez para os samaritanos, mas nunca havia feito isso entre os gentios. Veja, isso ele se apresenta hoje como rei. Leão, Apocalipse 10, o mesmo que ele fez com Abraão, quando Abraão voltou no final da jornada, no final da batalha, quando ele havia ido atrás de Ló para recuperar seu sobrinho que havia sido aprisionado pelos reis de Sodoma. Então Melquisedeque, o grande rei, o grande sacerdote, se apresenta a semente real que é Abraão. E o mesmo ele tem feito aqui no tempo do fim, para cada um de nós. Esse segredo de que Deus estava em pele humana é o segredo de Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Veja. Então Jesus disse em São João 14:20, naquele dia vocês vão compreender que vocês já estavam em mim desde antes da fundação do mundo. Isso é Efésios capítulo 1, estávamos nele em forma de semente, e quando Jesus morreu na cruz, a fêmea foi tirada dele, e ele a manifestou durante as 7 eras da igreja. Veja, e hoje nós entendemos o porquê nós estamos de pé, o porquê que essa igreja não vai cair, o porquê que haverá uma igreja a qual Deus não imputará pecado, de acordo com o Salmo, de acordo com o que disse Davi, uma igreja perfeita, imaculada, sem mancha, aqui no tempo do fim. Então veja, parágrafo 395, a segunda parte desse grande mistério. A primeira foi, tudo que Deus foi, derramou em Cristo. A segunda, tudo que Cristo foi, derramou na igreja. E vemos a mesma palavra, a mesma escritura. Veja, as escrituras falam desse dia, falam desse ministério e dizem aquilo que seria feito no tempo do fim para confirmar a verdade da palavra. Então veja,
3:9-5. Olha, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, está agora colocado nos corações dos crentes, ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi o grande segredo de Deus em sua mente, antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Veja, Deus em Cristo, Cristo entre os gentios, a esperança da glória. Essa é a Escritura, essa é a profecia, o grande segredo de Deus. Veja, e eu estou seguro de que nós não entendemos. Bem, eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria, e estou seguro de que vocês não veem. Veja, porém, o grande mistério de Deus, o que o Espírito de Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, e sussurrando segredos para ela. Veja, Jesus sempre dizia: o Pai que mora em mim faz as obras. Da mesma forma, a igreja, Cristo, Ele é a nossa vida. Veja, Ele está vivendo em nós. É Ele quem está cumprindo sua palavra de promessa na noiva. A noiva tem a mente de Cristo, ela sabe o que Ele quer fazer com a palavra falada para este dia, a profecia, a promessa para hoje. Veja. Agora veja. Você sabe como você diz coisas à sua esposa. Você sabe a mocinha com quem você vai se casar. Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos e a traz para perto de si e ama você e tudo. Veja a verdadeira igreja. Isto é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos. Justamente os segredos. Por isso, Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24. Deus quis que os santos conhecessem esse mistério. Apocalipse 10, veja, os 7 trovões, o mistério da sua descida, Cristo em vós, veja. Não essas namoradeiras, eu quero dizer a sua esposa, está vendo? Agora olhe, por ter a revelação de seu segredo declarado a eles, por sua graça, como é a graça de Deus, as pessoas, eu sei disso, espero que vocês não pensem que sou impessoal, um bando de gente ou isso ou aquilo, mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja, se eles tão somente o recebessem, está vendo? Isto não quer dizer somente eu somente, veja, você quer dizer a igreja, ele está tentando entrar nela. Esse é o grande segredo, e não há outra forma de vida eterna. Aqueles que têm vida eterna já estavam com ele desde antes da fundação do mundo. E esses são aqueles aos quais ele veio para morar dentro desses crentes, porque só há uma forma de vida eterna: Cristo em vós. Veja, vida eterna não é um lugar para onde nós vamos. Vida eterna é a pessoa de Jesus Cristo morando dentro dos nossos corações. Então disse ele: naquele dia vocês vão entender que eu estou em vós, vós em mim. Veja, esse é o grande segredo, a palavra sendo manifestada. Então, veja, parágrafo 402. Porém, o seu desvario será manifesto, referindo-se a esses falsos unidos. Quando Jesus toma sua noiva e a coloca aqui em cima e diz: esta é ela, e para longe ele vai com ela, e o desvario delas será tornado público, referindo-se ao arrebatamento da igreja. O que vai provar tudo é o rapto. Essa grande hora está chegando, e é nessa hora que nós veremos quais são os verdadeiros eleitos, os que estão redimidos, os que estavam nele desde antes da fundação do mundo. Cristo, que é a nossa vida, disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Veja, essa Eva não vai cair, ela é o haja, ela é a palavra falada, tal como foi Jesus. Pelo mesmo princípio que Jesus foi manifestado, esse mesmo princípio está aplicado à igreja do Deus vivo. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne.
Então, que tipo de pessoa devemos ser nessa hora? Devemos estar buscando as coisas que são do alto, em oração, em meditação, lendo sua palavra, amando os irmãos, amando a sua palavra, amando sua segunda vinda, praticando bem, veja, vivendo uma vida consagrada, servindo, pensando nas coisas que são do alto e buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado em lugares celestiais. Essa é a verdadeira igreja. Essa é aquela escolhida para a qual o mundo já morreu. Deus arrancou dos nossos corações todo o desejo de coisas mundanas. E hoje gememos em nós mesmos, querendo ser revestidos de nosso corpo glorificado. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe nesta hora tão importante das nossas vidas. Deus te guarde e Deus continue te sustentando. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.